Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, podem se assentar em seus lugares. É um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite para poder trazer a palavra de Deus. Uma coisa que a gente aprende com Deus no decorrer dos anos é que Deus, Ele quer falar conosco. Não é isso? Deus, Ele não quer ficar calado, de boca fechada. Ele quer responder nossas orações. Ele quer falar conosco verdades que nós ainda não entendemos. E uma das maneiras, meus queridos irmãos, de discernirmos a voz de Deus é ficarmos atentos e sabermos que Deus, Ele está presente. E para distinguirmos a voz de Deus e sabermos que Deus está falando conosco, existem dois pontos fundamentais. O primeiro, quando Deus fala, Ele fala de uma maneira inconfundível. Amém. De uma maneira que nós vamos saber que é Ele que está falando mesmo. Aleluia. Nós não vamos ter nem um pouquinho de dúvida. Ele fala com clareza. E também, quando Deus fala, Aleluia. Ele nos fala com simplicidade. Assim como um pai conversa com um filho, explicando para ele o que é preciso, com palavras simples, de maneira que ele possa entender tudo o que está sendo falado. Eu acredito, meus irmãos, que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E acredito também que o Senhor me trouxe aqui nessa igreja. Eu nem sabia que estaria aqui neste lugar, nunca imaginei, mas Deus planejou que nós estivéssemos juntos nessa noite, porque o Senhor tem uma palavra para essa igreja nesta noite. Amém, meus amados irmãos? Eu gostaria de convidar a igreja para estar abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos então começar com o versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. E nessa noite eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre algumas verdades que estão contidas aqui nesta carta que nós tanto conhecemos. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende, e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei contra ti e removerei o seu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Meus amados irmãos,
quando nós olhamos para esta carta que foi dirigida à igreja de Éfeso e observamos a mensagem, nós descobrimos algo inédito aqui nesta carta. Irmãos, aqui nesta carta existe uma mensagem urgente de um Deus que tem muita pressa. Uma mensagem direcionada à igreja de Éfeso, mas ao mesmo tempo uma mensagem direcionada aos nossos dias e também direcionada para nós que estamos aqui hoje. Eu gostaria que hoje nós começássemos olhando para a introdução dessa carta. Vemos então o Espírito de Deus relembrando a igreja de Éfeso, o seu começo, a sua história, suas vitórias. Conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Sei que não podes suportar homens maus, puseste à prova aqueles que dizem serem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e suportastes provas. Olha que coisa incrível. A igreja de Éfeso foi uma igreja que venceu provas, venceu lutas, uma igreja que evangelizou, ganhou almas, marcou a história daqueles dias no seu início. Deus então está trazendo à memória da igreja a sua história, o seu começo. Mas se nós olharmos um pouquinho mais aqui nessa carta, logo a seguir, aqui a partir do versículo 6, Deus então começa a falar sobre o presente que a igreja vivia. Meus irmãos, se nós perguntarmos assim, qual é a melhor maneira que eu tenho para poder amar Deus intensamente, eu respondo para você: o melhor tempo que você tem para amar Deus intensamente não é ontem e nem amanhã. O ontem já passou e o agora, ou melhor dizendo, o ontem já passou, o amanhã já passou, irmãos, e o ontem e amanhã ainda não chegou, né? O ontem já foi, o amanhã vai chegar. O melhor momento que nós temos é hoje, é agora, é esse dia. Deus então escreve uma carta para a igreja de Éfeso e começa a falar sobre o seu hoje. Sobre o seu hoje. Então aqui nós vemos Deus mudando os elogios, cessando os elogios, e vemos Deus então falando sobre o hoje daquela igreja. Então vemos aqui o Senhor dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Abandonaste o seu primeiro amor. Queridos irmãos, o que tinha acontecido com aquela igreja que começou tão bem, aquela igreja cheia de histórias, cheia de testemunhos, agora ela já não era mais a mesma igreja, já não era. Por quê? Porque eles tinham perdido a maior riqueza que eles tinham. A maior riqueza daquela igreja não era muito dinheiro, não era um lindo templo, não eram títulos. A maior riqueza, irmãos, que a igreja de Éfeso sempre teve foi Jesus em seus corações, foi Jesus morando em seus corações, o compromisso, a aliança de amar Jesus com toda a força, com toda a intensidade, acima de todas as coisas. Esta era a maior riqueza dessa igreja. Mas com o passar do tempo, ao chegar novas circunstâncias, lutas, ou quem sabe até provações, aquela igreja foi perdendo o seu primeiro amor. Ela foi se esfriando. Já não era mais aquela igreja que orava como antes, que pregava como antes, que se santificava como antes.
mas eles ainda congregavam, eles ainda estavam presentes na igreja, cantando, falando de Deus, ainda eram conhecedores dos mandamentos de Deus, ainda tinham aparência de cristãos, mas eles não tinham mais aliança com o Senhor. Jesus não estava mais no centro dos seus corações. Então, por isso, meus queridos irmãos, aqui nós vemos uma mensagem urgente, porque Deus viu que a sua igreja, ela já estava à beira da morte espiritual. E se aqueles irmãos não retornassem ao primeiro amor, não renovassem a aliança com Deus, se eles não voltassem para o caminho da santidade, iriam perecer espiritualmente. Uma mensagem muito urgente, porque eles precisavam mudar o mais rápido possível, voltar ao início de tudo. E um Deus também que tinha muita pressa, porque ele queria alcançar mais pessoas naquela cidade, e ele contava com aquela igreja, com aqueles irmãos, para pregar, para falar, e continuar dizendo que Jesus morreu, mas ressuscitou, que ele continua vivo, que ele vai voltar. Era esta igreja que Deus contava. Estes eram os verdadeiros soldados de Jesus, que agora estavam frios, apagados, indiferentes, apenas vivendo uma religiosidade. Meus amados irmãos, quando eu vejo esta carta, eu vejo também os dias que nós estamos vivendo. Eu vejo os dias em que nós estamos vivendo. Quantos irmãos ou irmãs hoje, nos nossos dias, não tem assim um testemunho maravilhoso para contar de coisas que Deus já fez em suas vidas, como foram salvos, abençoados, curados, libertos, como pregaram e pessoas se converteram, mas isso já passou, isso foi no passado, já passou, é só história, é a história que fica registrada. Mas ao mesmo tempo, estes irmãos que foram uma bênção, que fizeram tantas coisas boas e certas, hoje não estão mais vivendo aquele compromisso que tiveram com Jesus no começo. Agora, seus corações não estão mais ardendo como ardia, mas ainda estão frequentando a igreja, ainda estão dizendo que são crentes, ainda estão se vestindo como crentes, ainda estão praticando os costumes, as tradições, as doutrinas, mas não tem mais o mesmo coração, porque eles perderam o primeiro amor. Meus amados irmãos, então, olhando para essa carta, eu queria fazer algumas perguntas para entendermos essa mensagem, porque ela é uma mensagem também para os nossos dias. E a primeira pergunta seria esta: o que é o primeiro amor? Este primeiro amor que a palavra fala que nós não podemos perder. O que é este primeiro amor imperdível, inegociável? Este amor que move, que nos move e nos conduz à presença de Deus, nos faz estar na presença de Deus. Queridos irmãos, talvez pode haver muitas opiniões. Pode ser que alguns vão dizer: o primeiro amor para mim foi aquela emoção que eu senti no começo da minha conversão. O primeiro amor para mim, eu me lembro muito bem, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei alegre, eu orava, eu chorava, eu sentia a presença de Deus. Para mim, o primeiro amor é aquela alegria do começo. Talvez alguns dizem isso, mas pode ser também que outros vão dizer algo diferente, vão dizer: não, o primeiro amor para mim não é um sentimento apenas, ou uma alegria. O primeiro amor para mim é algo mais real, é o conhecimento que eu tive da palavra de Deus. A partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, então, aí sim, eu achei o primeiro amor.
mas ainda pode ser que outros discordam e tenha também uma opinião diferente, digam, não, o primeiro amor para mim não é nem um sentimento, nem um conhecimento, é uma experiência. Aquele dia que Deus falou comigo em uma profecia e revelou a minha vida e falou comigo profundamente, aquela palavra me marcou. O primeiro amor para mim é aquele dia quando eu senti Deus falando diretamente comigo. Queridos irmãos, na verdade, o primeiro amor não é nenhuma destas três coisas. Não é. O primeiro amor não é um sentimento. Um sentimento que vem até nós e nos deixa alegres, felizes, emocionados. Não. A alegria que vem no nosso coração é consequência da presença de Deus. Isso sim. O primeiro amor também não é apenas um conhecimento. O conhecimento é também uma consequência do relacionamento com Jesus, porque quando nos tornamos amigos de Jesus, nós passamos a conhecer a sua palavra e o seu caráter. O primeiro amor não é apenas um conhecimento. O primeiro amor também não é apenas uma experiência que nos deixa impactados. Existem muitas experiências boas que realmente marcam a nossa história, mas o primeiro amor não é uma experiência. Então, queridos irmãos, o que é este primeiro amor inegociável, imprescindível, este primeiro amor que nós nunca podemos perder? Queridos irmãos, este primeiro amor que a palavra de Deus fala, ele é só isso, apenas isso, sem nenhum acréscimo. É Jesus reinando soberanamente no trono do nosso coração, de tal forma, de tal maneira que Ele seja o primeiro em nossas vidas, de tal forma que Ele esteja acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer desejo, de qualquer sentimento, acima de qualquer sonho. Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar na minha vida. Isso é o primeiro amor verdadeiro que a palavra de Deus fala. Jesus, o meu primeiro amor. Ele precisa ser aquele rei que se assenta soberanamente no trono dos nossos corações. Existe por aí uma ilustração que tipifica essa verdade. Essa ilustração diz que dentro do coração do homem existe um trono. Você pode imaginar um trono onde um rei se assenta. Então, existe um trono dentro do seu coração. Agora, não existe trono que dois reis possam se assentar juntos na cadeira. Só pode haver um rei. Só um, apenas um. E do nosso coração, irmãos, existem dois reis que querem, sim, se assentar no trono dos nossos corações. Mas os dois não podem ficar juntos. Ou é um, ou é outro. E quais são esses dois reis? Um nós podemos chamá-lo de eu. O meu ego. Então, quando eu se assenta no trono, funciona assim. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Se eu estou sentindo vontade de pecar, eu vou pecar, porque eu vou me sentir feliz com este pecado. Quando eu se assenta, ele manda. Ele sabe o que é a verdade, mas ele não pratica a verdade, porque ele quer fazer o que ele quer. Quando eu senta, então nós vivemos o egoísmo descrito na palavra de Deus. Mas quem seria aquele outro que também quer se assentar no nosso coração? Meus queridos irmãos, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele quer morar no seu coração, no meu coração, e Ele quer se assentar neste trono, de maneira que Ele seja o nosso Senhor,
O nosso Senhor, aquele que dirige a nossa vida, aquele que nos conduz, aquele que nos leva até o centro do querer do Pai. Mas o eu e o ego não podem ficar juntos. Ou é o eu, ou é Jesus. Quando é que nós perdemos o nosso primeiro amor, queridos irmãos? É quando nós dizemos: Jesus, eu não te quero mais no trono do meu coração. Agora eu quero fazer a minha vontade. Agora, Jesus, eu quero praticar os pecados que eu sempre planejei. E quando nós usamos o nosso livre arbítrio e falamos: agora eu vou fazer o que eu quero. Então, irmãos, é este momento que nós perdemos o nosso primeiro amor. Aleluia. Eu ainda queria fazer, ou melhor dizendo, eu quero ainda fazer uma segunda pergunta, para que nós possamos entender este primeiro amor. E a segunda pergunta é esta: como acontece, irmãos, como pode acontecer alguém que se converteu, alguém que provou do primeiro amor, alguém que já sabe que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, alguém comprometido com Deus, aí o tempo vai passando, essa pessoa então vai perdendo essa comunhão, vai se esfriando na fé, mas ainda está dentro da igreja, muitos ainda estão dentro da igreja, vai se esfriando na fé. Como pode alguém perder o primeiro amor assim e voltar para aqueles pecados antigos? Será que você não sabe que Jesus é o melhor rei que existe? Ele é o melhor rei que pode se assentar no trono do seu coração. Será que você não sabe que você é um péssimo rei? Se você falar: eu vou mandar, você vai quebrar a cara, você vai fazer coisas erradas e você pode chegar até o inferno se você não se arrepender. Às vezes, irmãos, nós encontramos alguns que estão perdidos dentro da própria igreja. Por que não dar esse título? Perdidos dentro de casa. Eu lembro quando eu era criança, não sei quantos anos, mas devia ter talvez uns 6 anos, mais ou menos isso. Morava numa casa muito grande. E eu lembro, eu consigo lembrar desse dia. Então, andando assim dentro de um quarto, eu vi que tinha um guarda-roupa, eu abri aquela porta do guarda-roupa, ou a porta já estava aberta. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu entrei dentro do guarda-roupa, fechei a porta, fiquei ali quietinho, estava bem escurinho, bem tranquilo. Não demorou muito. O que aconteceu, irmãos? Fechei os olhos e comecei a dormir profundamente. Não demorou muito, os meus pais perceberam a minha falta e começaram a me procurar. Cadê o menino? Para onde ele foi? Aí um ia lá no quarto: não, aqui não está. Ia no outro: não. Iam lá no banheiro: não. E descobriram que parecia que eu não estava em lugar nenhum. Todo mundo começou a ficar desesperado, achando que eu tinha sido sequestrado, ou que eu fugi, ou qualquer coisa assim. E todo mundo preocupado. E lá estou eu, dentro do guarda-roupa, dormindo. Que coisa, né, irmãos? Eu estava perdido dentro de casa. E se não é que tem crente que está perdido dentro de casa, dentro da igreja, porque perdeu o primeiro amor, ainda é religioso, ainda frequenta os cultos, mas Jesus não é mais o primeiro na sua vida. Então, você está perdido como ímpio, está perdido também como aquele pecador depravado. Ele vai para o inferno se morrer sem Jesus. Quem não tem Jesus no trono do seu coração, quem está vivendo em pecado, ele também está perdido e vai para o inferno e vai ficar junto dos ímpios da mesma forma. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Eu senti que Deus queria que eu pregasse essa palavra. Normalmente eu falo muito sobre o discipulado, a reconciliação, os projetos, mas eu senti, pastor, que essa mensagem
era para hoje. Glória a Deus. Aleluia. Veio da parte de Deus. Aqui no texto, irmãos, nós vemos logo a seguir Deus instruindo a igreja de Éfeso e ensinando para ela o que ela deveria fazer para voltar ao seu primeiro amor. O que ela precisava fazer para que Jesus voltasse para o trono. E aqui nós temos instruções. Temos aqui 3 instruções. Diz assim: lembra quando foi que caístes? Esta é a primeira instrução. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, na verdade, ele está dizendo: lembra do pecado que te afastou da presença de Deus. Aquele pecado que você praticou e não se arrependeu dele. Não se arrependeu e continua praticando. Irmãos, isso aí é profundo. Se nós estamos transgredindo a palavra do Senhor, sabemos que é pecado. A palavra fala, eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo. Ninguém sabe, ninguém está vendo. É secreto este pecado, escondido. Mas olha, meu querido irmão, minha querida irmã, os olhos de Deus estão vendo tudo. Ele nos vê, Ele sabe onde nós andamos, Ele sabe o que nós fazemos, Ele nos acompanha dioturnamente. A primeira instrução: lembra quando foi que caíste. Lembra. Queridos irmãos, precisamos às vezes fazer uma faxina no nosso coração. Precisamos às vezes orar, às vezes não, todos os dias. Quase todos os dias eu oro, eu gosto de fazer essa oração. Precisamos dizer: Senhor, se há em mim algum pecado, Senhor, me mostra. Precisamos estar dizendo: Espírito Santo, sonda o meu coração. Espírito Santo, acende a sua luz entre as paredes escuras do meu coração e mostra-me, Senhor, o meu pecado. E se Deus nos mostra, é porque o pecado existe mesmo, porque Ele nos fala com clareza, de uma forma inconfundível. A segunda instrução que nós temos aqui na Bíblia, logo a seguir diz: arrepende, arrepende. Meus amados irmãos, eu acho que uma palavra que a gente mais escuta na igreja é justamente esta: arrepende, arrependimento. Mas às vezes nós ficamos apenas ouvindo essa palavra e às vezes nós esquecemos de colocá-la em prática, de fato, de verdade. Arrepender, o que é arrepender? Arrepender não é só sentir a convicção da culpa. Certamente o arrependimento ele começa com a convicção do pecado, sim. Mas o arrependimento também ele envolve atitude. É quando você então diz: eu vou mudar de vida, eu vou largar o pecado, eu vou abandonar a iniquidade, tudo que ofende a Deus, tudo que entristece o coração de Deus, eu vou largar, eu vou abandonar, porque eu amo o meu Deus mais do que qualquer coisa que possa existir neste mundo. Arrepende. Na verdade, Deus está dizendo: larga o pecado. Larga, porque este pecado ele está impedindo o seu relacionamento com Deus. Arrepende, confessa, se humilha, fique quebrantado diante do Senhor, diga: Senhor, eu sei que eu te ofendi, eu sei que eu te entristeci, mas eu te amo, eu não quero te abandonar, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Diga: Senhor Jesus, volte para o trono do meu coração. O Senhor é maior do que os meus desejos, do que os meus sentimentos, do que a minha vontade humana, carnal. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Diga isso para Deus. Arrepende. O caminho é esse, não tem outro caminho a não ser este. Arrepende.
E nós encontramos aqui a terceira instrução. Logo a seguir, Deus diz: e volta à prática das primeiras obras. Volte a orar, volte a buscar, volte a falar de Jesus para as pessoas, volte a ser meu amigo, como você era no começo. Volte, recomece, volte a crer nas promessas.